Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia aí na tua mão, abra por favor lá em Daniel, no capítulo 2, verso 21. Livro do profeta Daniel, no capítulo 2, verso 21. Todos acharam? O livro de Daniel vai estar ali vai estar por ali, Ezequiel, Oséias. Quando você estiver aí perto, aí já começa a ficar ligado. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, quando nós vamos preparar um sermão, algumas coisas nos movem a preparar o sermão. A primeira coisa é o que Deus manda falar. Então, quando a gente vem aqui trazer uma palavra que de repente pode ser uma repreensão, hoje não é o caso disso hoje, tá? Mas uma palavra, às vezes que para nós pode parecer dura, pode ter certeza que ela bateu no pregador primeiro. Essa espada cortou antes naquele que falou, aqui em cima. Então o Senhor trata com a gente, Ele nos mostra os nossos erros, nos mostra os nossos pecados, não a fim de nos acusar, pelo contrário, a fim de nos corrigir para que a gente acerte. Então a gente vem e traz uma mensagem aqui, porque Deus mandou trazer. Aí a gente, de repente, Deus não falou com a gente sobre alguma coisa específica, esse aqui é o tema da mensagem, então, mas de repente a gente tem uma data comemorativa, uma festa, né? E às vezes a gente prepara a mensagem a partir daquela data, porque a data fala de alguma coisa, por exemplo, a Páscoa, o Natal, né? Tudo isso para nós tem uma mensagem cristã também. Então, a gente usa o tempo da festa para ministrar sobre aquilo. Quando a gente identifica uma demanda dentro da igreja, a gente vai lá e prega por causa da demanda. Então, a gente percebeu que teve algum problema ali que a gente precisa corrigir, vamos trazer uma palavra para que aquele problema seja sanado, resolvido. Amém? E qual que é o caso hoje? O caso hoje é que hoje é o dia de nós votarmos no segundo turno das eleições municipais para prefeitos, né? E vereadores a gente já votou, agora o segundo turno é só para prefeitos, tá certo? É hoje mesmo, né, gente, que a gente precisa ir, né? Pensando melhor aqui já. Mas hoje é dia 27. E por isso, por causa dessa época, o Senhor me direcionou a ministrar uma palavra que tem o seguinte tema: a política dos homens e o reino de Deus. Nós vamos entender como que, biblicamente, o Senhor nos mostra essa questão política. Aí alguém pode dizer assim: pastor, eu saí de casa... Agora é com muito respeito que eu falo isso para vocês, tá, gente? Eu saí de casa para ouvir uma palavra, e o senhor vai falar de política, eu poderia ter ouvido um jornal, né? Não. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos falar sobre Bíblia. Dentro da Bíblia nós vamos falar de política. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim: igreja não deveria se misturar, não deveria falar de política. Aí eu digo para você, é por isso que os filhos de Satanás estão governando a nossa nação. Porque a igreja não falou de política. Vocês estão entendendo isso? Por que está cheio de gente lá Por que a gente está mal representado? Porque a gente não falou disso nos púlpitos. E pode ver, todo o assunto que foi tratado em púlpito foi redimido pelo Senhor. Porque a palavra dele tem esse poder. Então, se você acha que a Bíblia não deveria falar de política, você teria que cancelar 4 livros, pelo menos, dela. 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. São 4 livros que falam exclusivamente de política. E todos os outros citam política também no meio. Vai ver o quanto de vezes você vai encontrar na Bíblia escrito assim: governantes, reis, lideranças, autoridades. Tem muitas passagens bíblicas, então a Bíblia fala muito sobre política. Então eu quero falar sobre política à luz da palavra de Deus, a fim de que a gente saiba como se posicionar como igreja. Então é o seguinte, talvez a gente já veio aqui antes e falou para você assim: olha, hoje a gente vai falar sobre finanças, para ver como que você se comporta com o seu dinheiro, para que o seu dinheiro glorifique a Deus de alguma forma. Hoje a gente vai falar sobre família, porque você tem uma responsabilidade com a família. E aí você vai aprender a lidar com a sua família do jeito como precisa ser lidado. Vocês estão entendendo? E aí quando a gente traz uma palavra sobre família, a sua família é redimida pelo poder da palavra de Deus, porque você se adequou ao padrão bíblico da família. Então por isso a gente tem que falar sobre todas as nossas responsabilidades, inclusive sobre política. Vocês estão de acordo comigo? Faz sentido agora o que eu falei aqui? Glória a Deus. Vocês abriram então em Daniel, capítulo 2, verso 21? Amém? Ele muda as épocas e as estações.
destrona reis e estabelece reis, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, Jesus. Ela não é apenas para trazer informação para nós aqui nessa manhã, mas é para nos provocar, Senhor, a como igreja nos posicionarmos da forma como o Senhor deseja que nós façamos nesses dias. Nós queremos, Senhor, dar uma resposta a tudo aquilo que está acontecendo nesses dias da forma correta. Dar uma resposta, Senhor, àquilo que o Senhor está pedindo, aquilo que o Senhor está falando, mas também a tudo aquilo que está acontecendo na nossa nação. E por isso, Senhor, nós queremos olhar para a Tua palavra e entender como que nós podemos nos posicionar como igreja, a fim de receber do Senhor uma instrução de como conhecer a política dos homens e como nos firmarmos na esperança da manifestação do reino de Deus em nome de Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, ilumina nossa mente, fala conosco pelo poder da Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, assuntos que não são tratados, muitas vezes eles caem no desinteresse da igreja. Tem coisas que são tabu falar na igreja, né? Por exemplo, a gente sabe que nos púlpitos as pessoas evitam às vezes de falar, por exemplo, sobre sexualidade. E é um assunto bíblico, a Bíblia fala muito sobre isso. E se nós tratarmos esse tipo de assunto, vai ter remissão por causa da palavra de Deus, como eu estava falando aqui, né? Então hoje, o que a gente percebe? Se eu perguntar aqui, qual de vocês tem interesse em ingressar numa carreira política? Deixa eu ver, tem alguém aqui? Desinteresse. E por que nós estamos desinteressados? Nós estamos desinteressados por vários motivos, mas um deles é porque a igreja não tem se posicionado para ocupar o lugar dela nessa esfera da sociedade. Então nós precisamos, às vezes, tratar desses assuntos a fim de que a igreja se levante, a fim de que as pessoas se despertem para isso. E eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair daqui, todo mundo tão entusiasmado ao ponto de falar assim, vamos levantar um candidato aqui da igreja e na próxima eleição ele vai sair. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós, pelo menos, vamos nos posicionar de uma maneira que a igreja comece a ocupar esses lugares na sociedade. Olha só, não é comum as pessoas serem desinteressadas na política somente dentro da igreja. Você não escuta, você escuta jovem falando assim, eu quero ser jogador de futebol, eu estou estudando para ser engenheiro, eu estou estudando para ser advogado, eu estou estudando para ser administrador de empresa, eu quero ser empresário, mas você não ouve, quem aqui conhece alguém que faz uma faculdade de ciências políticas? Quem aqui conhece alguém que faz faculdade de gestão pública? Não tem, né? Eu conheço alguns que fazem direito, que por direito você pode também ingressar numa carreira política mais bem equipado, mas os que fazem direito, que eu conheço, querem ser advogados, juízes, promotores. De alguma forma atuam no setor público, mas não como políticos. Nós não vemos jovens interessados em estudar relações internacionais ou história para serem políticos. E por que isso está acontecendo? Por vários motivos. E eu acho que é o maior de todos, é que parece, e vocês vão pensar junto comigo, porque eu não quero ser aqui de alguma forma pesado nessa palavra, mas não dá a impressão de que são muitas pessoas despreparadas que ocupam os cargos? Parece que elas ocupam porque se frustraram em todas as outras coisas e falaram, vou tentar na política. Vocês não têm essa impressão? A impressão não é essa, que às vezes tem algum ou outro que pode ter se preparado para isso, tem algum outro que sempre esteve envolvido em ações sociais, mesmo que não estudou, e já sempre gostou do assunto, sempre esteve envolvido com a política. Mas eu vejo muita gente se candidatando que está frustrado. Então vou tentar mais alguma coisa para ver se dá certo. Vocês estão entendendo isso? Então não é uma vocação, não é uma resposta a um chamado de Deus, mas é na verdade mais uma tentativa e erro. É por isso que nós precisamos então nos posicionar como igreja, a fim de que de repente haja alguém aqui entre nós que o Senhor levante para ser um governador, para ser um prefeito, para ser um vereador, para agir e atuar nessa área. Para nós, mais uma vez eu repito, ocuparmos o lugar da igreja nessa esfera da sociedade. Daniel capítulo 2,
no verso 21, que nós lemos aqui, diz que Deus ele estabelece reis e derruba reis. Deus estabelece os governantes e Deus derruba os governantes. Aí alguém pode me falar assim, pastor, mas por que nós no Brasil nunca tivemos uma política séria? Por que há tanta corrupção na nossa nação? Por que há tantos problemas nesse sentido na nossa nação? Por que a gente sofre? Se é Deus quem estabelece os reis, por que a gente tem assim um governo tão ruim? Tão cheio de interesses próprios? Eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, pode ser porque a igreja esteja sendo corrupta também. Está entendendo? É uma resposta do céu. Eu vou usar uma frase que o Valdo usou aqui no discipulado, Deus não responde a perguntas, Deus responde a respostas. Dependendo da resposta que você der para o céu, você começa a viver aquilo que o Senhor tem para você. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Então o Senhor nos dá oportunidades de escolha, e muitas vezes nós como igreja, de repente também estamos de alguma forma mal posicionados nesse sentido. Quem sabe no meio da igreja, eu não estou dizendo dos irmãos aqui, mas estou falando da igreja do Senhor Jesus na terra, eu estou falando do Brasil, da igreja no geral, daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe no meio desses que deveriam estar dispostos a perder, porque foi o que Jesus ensinou, estar sempre interessado em trapacear e ganhar e tirar vantagem. Quem sabe esses estão sempre usando uma balança enganosa que é abominável aos olhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, talvez, o que a gente tenha hoje de governo seja uma resposta sobre a nossa própria igreja, sobre a igreja brasileira. Quem sabe, os governos sejam como eles são, porque alguns pastores foram abusivos nos púlpitos e o povo aceitou por causa da sua própria ganância. Você acha que pastores que as pessoas chamam de ladrão, são ladrões porque eles são capazes de usurpar as pessoas só pelo convencimento? Não, é porque as pessoas são gananciosas também. A igreja é gananciosa também. Eu falo isso com muito cuidado com a igreja do Cordeiro. Eu falo isso com muito respeito, com muito temor. Mas por que as pessoas caem nas armadilhas? Porque as armadilhas são o seguinte: dá 10 que Deus vai te dar 100. Oh, 100, aí cresce um zoião desse tamanho assim, e fala, vou dar 10. Você entregar alguma coisa, você entrega porque Deus já deu tudo. Cristo na cruz do Calvário, morrendo, com o seu sangue derramado, e eu não tenho que fazer barganha com Deus, porque a dívida que eu tenho com Ele não dá para pagar. Eu não posso mais fazer negócio com Deus. Se eu estiver fazendo negócio com Deus de alguma forma ainda, quer dizer então que o meu evangelho é corrompido, é corrupto. E esse evangelho não funciona, ele não serve para nada. Se isso é evangelho, então agora os passarinhos não voam. Nada mais funciona, a árvore não cresce, minhoca não faz buraco. Não tem como falar que o evangelho desse funciona. Eu não trabalho com barganha e com negociação com Deus. Eu sou servo dele. Eu tenho que estar só disposto a servir o Senhor e entender que eu não preciso esperar nada em troca, porque tudo que eu podia receber Ele já deu. Vocês estão de acordo comigo? E aí, se Ele der mais ainda, como Ele já tem feito, a gente só continua agradecendo pela grande misericórdia, graça, bondade e benignidade dEle com a nossa vida. Porque eu mesmo, miserável pecador que eu sou, fui encontrado pelo Senhor, me redimiu, me justificou, me lavou com seu sangue, tem me santificado, tem me levado para um lugar de obediência, me deu uma família, me deu uma casa para morar, me deu carro para andar, me deu roupa para vestir, deu pão na minha mesa, colocou pão na minha mesa, tem tudo que eu preciso. E até mais às vezes. Vez ou outra a gente até consegue comer num restaurante mais caro. Isso é o que? A graça de Deus, bondade, misericórdia. Então eu olho para tudo isso e falo assim: Senhor, o Senhor é muito bom comigo, bem mais do que eu mereço. E é lógico, então é por isso que eu falo com os irmãos, né? Tá tudo bem, pastor? Oh, tá melhor do que eu mereço. O certo seria tomar uma surra todo dia e não estou levando. Então, talvez o Senhor ele estabelece reis, mas Ele estabelece segundo o padrão da nação. Estão entendendo isso? Ele entrega o rei que a nação merece. Ele dá o governador que a nação merece.
Então, se o Senhor estabelece reis corruptos, pode ser porque a gente também seja. Então nós precisamos dar uma resposta certa para que o Senhor também estabeleça reis melhores sobre as nossas vidas. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. Como que Deus age em relação à política? Bom, esse é o primeiro passo. Quando a gente olha para todo o cenário político e fala assim, está tudo errado, a gente não pode perder a confiança de que nada saiu do controle de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. Então não tem nada fora da ordem, não tem nada fora daquilo que Deus quer que esteja. Não tem nada fora daquilo que Deus planejou. Está tudo conforme Ele quis. Então Ele continua ainda sob o controle de tudo. Sobre o controle de tudo. Tudo está submisso ao Senhor. Ele governa todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o sistema deste mundo já é do maligno. A Bíblia fala isso. O mundo jaz do maligno. Então todo o sistema desse mundo é um sistema corrompido. Agora Deus, Ele vai estabelecer reis, Ele vai derrubar reis, Ele que levanta, é Ele quem mantém. Mas o Senhor também, Ele presta contas com esses reis. Uma vez Jeremias orou ao Senhor e falou assim, Senhor, o povo de Israel está cativo na Babilônia. O Senhor tinha que corrigir o povo de Israel, mas por que a Babilônia, Senhor? Ele falou assim, a Babilônia é a minha ferramenta. Estou usando ela para corrigir o povo. Agora deixa que com a Babilônia eu me acerto depois. Quem vai chorar depois são eles. Vocês estão entendendo? Então, entenda uma coisa. Tudo que o Senhor te der é graça comum, meu irmão. Ele dá vida, Ele dá sol para o justo e para o injusto, Ele dá chuva para o justo e para o injusto, Ele dá influência, Ele dá talentos, Ele dá habilidades, dá recursos financeiros. Você pode ver, o justo e o injusto tem tudo isso. Você vai encontrar homens justos com isso e homens injustos também. Chama graça comum. Mas qual que é a diferença? A diferença é que lá no final das contas, o justo vai prestar contas diante do Senhor e vai ser recebido diante dele como um servo bom e fiel. Mas o ímpio, o boleto vai chegar. E aí eu quero convidar os irmãos a abrirem em Salmos capítulo 110. E nós vamos ver que vai haver um dia da vingança do Senhor sobre aqueles que receberam dele algum poder. Por quê, gente? Porque Salmo 110. Fiquem comigo aqui. Eu falei que nós vamos um dia prestar contas de tudo o que o Senhor nos deu. Dinheiro, habilidade, tempo, todo tipo de recurso e habilidade, tudo que vocês imaginarem, a gente vai prestar conta diante do Senhor. Um dia vai chegar a prestação de contas dos reis diante de Deus. E geralmente, aqueles que governam a terra, governam pelos seus próprios interesses. E olha o que Deus vai fazer. Isso é uma profecia no Salmo 110. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Aqui a gente tem dois senhores aqui. O pai falando para o filho. Então assim declarou Deus ao filho: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto os teus inimigos eu faço um objeto de descanso para os teus pés. O Senhor Jesus já está assentado à direita de Deus Pai. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação nos montes santos, mais numerosos do que as gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Deixa eu parar um pouco, o verso 3 está falando do vindouro governo de Jesus na terra, quando o reino dele se estabelecer. Nós vamos falar mais sobre este reino no final, mas eu quero falar agora, daqui para frente, sobre essa vingança de Deus sobre os políticos, os reis, os governadores. O Senhor jurou, verso 4, e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Meu rei encontrará refrigério no ribeiro, em seu árduo caminho, e sua cabeça estará sempre erguida. Vocês viram a Bíblia falando sobre política aqui? Ele esmagará, ele amontoará cadáveres
Então, se essa palavra chegar para algum político pela internet, quero te fazer um convite, meu irmão. Te arrepende do teu pecado. Pastor, eu não faço parte disso. Eu não participo dessas coisas. Então chora pela sua classe, porque eu já chorei por muitos pastores que fizeram coisa errada também. Eu já chorei por causa da minha família, porque meu pai e minha mãe pecaram também. Eu chorei por causa dos erros dos meus pais. Chorei por causa da igreja. Chorei por causa dos pastores. Então, se você não faz parte, pelo menos chora pelos teus colegas. Se arrepende por eles. Levanta um arrependimento nessa nação em nome de Jesus. Agora, se você faz parte de algum tipo de corrupção, de algum tipo de esquema, eu oro para que o Senhor amoleça o teu coração e você se arrependa, meu irmão, porque esse dia vai chegar, Ele esmagará os governantes da terra. Não é uma ameaça, é uma profecia bíblica, e todas elas estão se cumprindo. Essa é mais uma delas. Portanto, aquele que recebe do Senhor algum tipo de influência, poder, precisa tomar muito cuidado, porque a conta vai vir mais alta. Ao que muito for dado, muito será cobrado. O que a Bíblia fala sobre a igreja, os governantes da igreja? Sejam entre vós poucos os que ensinam, porque esses serão julgados com maior rigor. Eu sei que eu vou ser julgado em salinha separada. Tem salinha separada para os pastores, a Bíblia fala, viu? Vocês serão julgados com maior rigor. Por quê? Porque além do meu próprio caráter, da minha própria salvação, eu influencio a salvação e a vida cristã de todos os irmãos que estão aqui me ouvindo. Da mesma forma, os políticos, os reis, os governantes serão julgados em sala separada. Então Deus estabelece reis, Deus derruba reis, e Deus se vingará dos reis da terra. Em relação à política, vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vocês estão comigo? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Bom, a gente poderia até seguir um pouquinho mais aqui, mas já é o suficiente. Isso é agradável diante de Deus, orar pelas autoridades e orar pelos reis da terra. Então a primeira posição nossa como igreja, nós vamos aprender que alguns de nós fomos chamados como, por exemplo, um Nicolas Ferreira, um Marcel Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, uma Ana Campagnolo, né? Esses políticos que estão lá lutando pelas verdades bíblicas, vamos dizer assim. Eu posso entrar aqui depois num assunto sobre laicidade de Estado, né? Mas o que acontece? O Estado é laico porque é separado de religião, mas não quer dizer que a minha fé não possa influenciar nas decisões. Vocês estão entendendo? Então esses homens e mulheres estão lá defendendo a nossa fé. O Senhor, Ele estabeleceu essas pessoas e nós, como igreja, entendemos que alguns deles foram chamados para ir para a briga mesmo, para entrar no campo de batalha, e esse é o bom combate deles. Só que o apóstolo Paulo fala assim: combata o bom combate. Ele falou, eu combati o bom combate, na verdade, né? Ele falou assim, eu guardei a fé, corri a carreira e combati o bom combate. Quer dizer o quê? Se tem o bom combate, é porque tem também o mau combate. Então pode ser que eu fique brigando em rede social com gente que discorda de mim, ao invés de lutar nos lugares celestiais em oração para que a minha nação seja liberta. Então qual que é o bom combate da igreja sobre política? Orar pela nação. Vocês estão comigo? Então quando eu oro pela nação, eu estou combatendo o bom combate, ou seja, é através da oração, do jejum, de uma palavra declarada sobre a nossa nação, que os principados, as forças malignas que estão nos lugares celestiais começam a soltar aquilo que precisa ser liberado. No próprio livro de Daniel, onde a gente pegou o texto base dessa mensagem, você vai ver que o anjo chegou para ele e falou assim: o príncipe da Pérsia me conteve, mas a sua oração já tinha chegado no começo dela. Então a gente vê que Daniel, antes de enfrentar as autoridades,
do mundo natural já tinha enfrentado autoridades no mundo espiritual em oração. Então não vá arrumar briga na internet. Você que pensa como direita vai arrumar briga com o pessoal de esquerda ou o contrário, por causa da política e ficar ofendendo um ao outro, porque não é esse o nosso papel. O nosso papel como igreja, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, orem pelas autoridades. É aí que a gente vai combater o bom combate. A Bíblia não fala o conteúdo da oração, fala para orar por eles. Fala que é para pedir para Deus abençoar, fala para orar. Então eu oro a partir da demanda. Abençoa aqueles que precisam ser abençoados e faz uma obra de salvação naqueles que precisam se arrepender. Amém? Tira os corruptos. Essa é uma oração que a gente pode fazer. Elimina, Senhor, da nossa nação toda roubalheira. Elimina da nossa nação, Senhor, tudo aquilo que vem para assaltar o seu povo. Vocês estão comigo? Segundo ponto, o que a igreja pode fazer em relação à política? O primeiro é orar pelos governantes. O segundo, denunciar os erros e crimes. Aí fala desses que foram chamados dentro da igreja para se levantar lá dentro da política. Então nós temos alguns irmãos que nos representam. Eu trouxe essa mensagem para vocês porque eu assisti um podcast que eu recomendo muito aos irmãos, do Deltan Dallagnol, no Dizascope. Ele foi para o Dizascope fazer uma... Eu não sabia que Deltan Dallagnol era o nosso irmão da fé. E é um crente sério, pela fala dele dá para perceber. Então ele foi falando de tudo que ele viveu nessa época e calaram 300 e tantos mil votos dele. Ele ganhou assim disparado no estado dele como deputado. Mas cassaram o mandato dele. Logo no início, os próprios envolvidos com Lava Jato, envolvidos com esquemas de corrupção, cassaram, ou seja, calaram a voz de 350 e tantas mil pessoas. E aí, este é um dos homens que foram levantados para combater de verdade. E na Bíblia, pastor, o que o senhor me fala sobre isso? João Batista. João Batista teve a sua cabeça cortada exatamente porque ele apontou os erros dos governantes da sua época. Chegou lá para Herodes, para a mulher dele, falou assim: ó, o que vocês estão fazendo está errado, vocês têm que se arrepender, deixa o erro porque está vindo o reino dos céus. Então aquele homem até gostava de João Batista, mas a mulher dele já ficou com a raiva danada dele e pediu a cabeça dele servida numa bandeja. Natã, na Bíblia, foi confrontar a Davi, apontar os erros de Davi também. Não era nenhum erro sobre a própria política, era um erro pessoal, mas era uma falta de fidelidade com o seu próprio irmão. Então Natã chegou para Davi e falou assim: olha, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas e outro que tinha uma só. Quando o homem rico foi receber um amigo, foi lá, pegou a ovelha a única ovelha daquele homem, matou e serviu. Agora aquele homem lá tadinho está sem nada e na verdade mataram ele depois, a mandato do homem rico. E aí Davi falou: certamente esse homem é digno de morte. Aí Natã falou: pois é, esse homem é você. Olha o que Natã fez. Ele fez um jogo com Davi. Só que Davi não ficava. Davi era um homem um pouco mais convertido, né? Errou, tropeçou nesse episódio, mas na hora ele falou assim: é verdade, eu mereço a morte mesmo. E aí ele escreveu o Salmo 51. E seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Não retiras de mim o teu espírito. E aí ele foi chorar, jejuar e se arrepender diante dos seus próprios erros, porque foi confrontado por alguém que foi levantado por Deus para combater o erro do político. Vocês estão comigo? Participar efetivamente dos debates políticos com uma representatividade séria. Agora é uma coisa interessante, né? O Senhor vai levantar no meio do povo dele sempre, e nós agora precisamos entender como que nós vamos fazer isso de forma mais intencional, de enviar aqueles que vão ocupar esse lugar na sociedade. Para quem não sabe, Jesus tinha um discípulo que era político, José de Arimateia, senador. Marcos, no capítulo 15, eu acho, no verso 43, é isso mesmo. Marcos capítulo 15, verso 43, diz que José de Arimateia era um senador influente, e que ele participava então dos debates, mas agora com uma fé em Cristo Jesus. Então havia uma representatividade daquilo que Cristo estava trazendo na terra, através deste homem. Então nós como igreja, nós podemos agir dessas três formas.
No geral, para aqueles que não são vocacionados para participar dos debates e para combater, o nosso combate é pelo menos em oração. Amém? Então, como igreja, a Bíblia nos manda, não é um conselho, é uma ordem. Orem pelas suas autoridades e pelos reis para que vocês vivam em paz. Quanto tempo nós temos gastado orando sobre as nossas autoridades? Eu confesso para os irmãos, faz muito tempo que eu não oro sobre as minhas autoridades. Faz muito tempo. Eu não sei qual foi a última vez que eu orei sobre os governantes. Mas hoje o Senhor está nos despertando para isso, amém? Então, a igreja ela precisa se posicionar assim, orar pelos governantes, participar efetivamente dos debates e combater tudo aquilo que pode estar de errado na política. Quando a gente faz isso de forma intencional, a gente vai ver que a igreja e o reino do Senhor vai sendo estabelecido na terra. Quando a gente fala de grupos terroristas, a gente pensa que é só um grupo de pessoas que se juntou para fazer arruaça, ter algum objetivo de eliminar algum povo ou coisa assim. Mas sabe o que é um grupo terrorista, gente? É um grupo político. Hamas, Hezbollah, são grupos políticos que governam países. Aqui em Jundiaí tem um vereador que se apresenta, né, e não disfarça isso, ele é um muçulmano, é islâmico. Ele ganhou de novo. Eu conheço um pastor que é amigo dele, que fala que é um homem muito sério. Por quê? Porque o islamismo tem uma moralidade muito alta. A régua do islamismo é muito alta. Tanto que, vem comigo aqui, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Uma coisa que pode acontecer no final do mundo, no final das eras, é que o mundo grite, como está gritando hoje, por imoralidade, e Deus vai dando. Porque a Bíblia fala que Deus mesmo entregou os homens às suas próprias paixões. Então o próprio Deus vai permitindo, as pessoas estão pedindo imoralidade, Deus fala, vai, pode pegar, só está dando linha. Só que o pessoal vai se enrolar tanto na imoralidade, que aí eles vão pedir moralidade. Sabe o que vai acontecer? O islamismo vai entregar. Não vai ser a igreja do Senhor. A moralidade vai ser entregue por eles. Então você vai ver que aqui em Jundiaí, por exemplo, já tem um vereador que ocupou um lugar público e é um muçulmano. Em alguns países do mundo, já é maioria. Em alguns países do mundo, os muçulmanos já estão governando. Por quê? Porque fizeram isso intencionalmente. Mas os cristãos não. Como os cristãos não estão ocupando esse lugar, então outros povos, outras religiões, outras etnias estão ocupando. Por isso que a gente vai ver que existem esses grupos terroristas. Aí você pode me falar assim, pastor, você me permitiu vir hoje para a igreja para ficar ouvindo sobre política e ainda me fazer passar raiva aqui, porque você começa a falar dessas coisas e vai mexendo com a gente? Não, meu irmão, a palavra do Senhor, ela traz uma mensagem de esperança também. A gente já vai chegar nela. Mas antes, eu preciso piorar um pouquinho a situação para a gente. Infelizmente. Quero fazer um subtítulo aqui na mensagem, que é o seguinte: legal, porém imoral. Legal no sentido jurídico da palavra. Tem muita coisa que hoje é legal, que não é crime, mas que é imoral. Por exemplo, no dia 17/6/24, o site do TSE divulgou o valor total do fundão partidário. A gente apelidou de fundão partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São quase 5 bilhões gastos em papelzinho e bandeirinha na cidade e em coisa que não precisa. Aí eu agora fiz mais raiva em você ainda, não fiz, gente? Fiz uma raiva danada no povo. A gente nem sabe o que é 5 bilhões, Joana. A gente nunca viu 5 bilhões, eu não vi nem 1 milhão. O que é 5 bilhões? Para nós termos ideia de grandeza, 1 milhão representa em segundos 11 dias. 1 bilhão representa 31 anos. Eles gastaram 5 bilhões em campanhas. Em Jundiaí, os nossos candidatos a prefeito, só os 2 que foram para segundo turno, gastaram juntos 10 milhões de reais. Numa era de internet que dava para fazer tudo de graça. Era só pegar, e ficava muito melhor do que ficar enchendo a nossa casa de papel, né? Reúne 2, coloca uma câmera na frente, que pode ser um celular que todo mundo tem,
Filma os dois e faz um debate. Chama para um podcast, conversa para uma coisa. Tem muita coisa muito mais produtiva aqui. Mas você acha que tem interesse nisso? Lógico que não. E o que acontece? Eles podem pegar esse dinheiro e gastar. É legal. É liberado. Foram eles mesmos que votaram e falaram: isso aqui tá bom, 5 milhões pode gastar em campanha. É legal, gente? É legal. É moral? Não, imoral. Bradesco, agora em 2023, cotou junto com uma empresa de saúde a construção de um hospital, custaria 600 milhões de reais. Com o valor de campanha, daria para construir pelo menos 8 hospitais. 8 hospitais. Pastor, 8 hospitais também não é lá grande coisa no Brasil. Cara, são 8 hospitais que o São Vicente, por exemplo, atende 900 mil habitantes. Todas as cidades que ele atende. Você imagina 8 hospitais atendendo mais 900 mil cada um, 7 milhões e 200 mil pessoas amparadas com saúde? Então se a gente começa a fazer essas contas, a gente fala: cara, é legal? É legal. Não é crime? Não é crime. Mas é moral? Não é. É imoral. Então eu falo de novo aos políticos aqui. Se arrepende disso. Não é crime, mas é pecado. Não é crime, mas está errado. É moral? É moral. É legal, mas não é moral, é imoral. Por isso a gente precisa se arrepender. Por isso os políticos precisam se arrepender. Então, para aumentar um pouquinho a nossa raiva aqui, nem foi votado em Câmara nada, mas o STF, se eu falar aqui todos os cargos, né? O vereador faz isso, o prefeito faz aquilo, o governador faz isso, o outro, e o STF faz o que ele quiser. O STF liberou agora e uma pessoa pode portar 40 gramas de maconha sem ser crime de tráfico. Rogerinho, por favor. Nós pesamos numa balança de precisão o que é 40 gramas de orégano aqui. Os irmãos assustaram, né? Uma pessoa pode andar com 40 gramas de maconha sem ser crime. Olha o que é 40 gramas de erva aqui. Um usuário de droga tem lugar na mesa do Senhor, gente? Tem. Se tiver algum aqui, eu quero falar para você é muito bem-vindo na igreja. Se tiver algum traficante aqui que queira se arrepender, queira acessar, meu irmão, nós vamos te abraçar, você vai ser igreja, você vai ser chamado de irmão, te dou a paz do Senhor e tudo. Você vai fazer parte da nossa irmandade, vai sair da irmandade do PCC e vai fazer parte da nossa. Glória a Deus por isso. A mesa do Senhor é inclusiva e o reino é exclusivo. Quem estava aqui na semana passada? Amém? Então qualquer um que quiser pode acessar. Mas isso aqui não foi nem votado. 2 copos, dá para fazer um sem filtro isso aqui para fumar, ó. Mais até. Dá para fazer mais de 100 cigarros com isso aqui. Foi liberado por não foi voto, não foi discussão, não foi debate. Foi um homem que assinou, falou assim: ó, de agora em diante 40 gramas não é crime. Deu uma canetada e está liberado. E agora não é crime carregar 40 gramas e está a balança aqui depois, tá? Aqui vai pesar um pouquinho mais por causa do peso do copo. Tem 43 gramas e 200 aqui. Com o copo. Andar com uma quantidade dessa de maconha agora vai ser crime? Não. É moral? É legal, mas imoral. Rapaz, uma quantidade dessa, hein? O Rogerinho que trouxe, ó. Direto da Bolívia, o orégano dele. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil o aborto já é liberado. E a gente fica pensando que não tem ainda, né? Só que ele ficou pior. O aborto é liberado em 3 situações. Quando o feto... agora é um outro tópico aqui, tá, gente? Saímos dessa fase aqui e vamos para o próximo. Quando um feto não tem desenvolvimento do cérebro, não desenvolve, né? não nasce com o cérebro dentro da barriga, né? não produz, ele pode ser abortado. Quando a gravidez oferece algum risco de saúde para a mãe, pode ser abortado. Ou se a gravidez for um fruto de estupro. Só que
Uma mulher, ela pode falar que é fruto de estupro sem nenhum boletim de ocorrência, sem nenhum processo. Ela pode chegar e só falar que é. Talvez nem em todos os hospitais ela vai conseguir um aborto tão fácil assim, mas ela não precisa comprovar nada. O Alexandre de Moraes assinou agora, e na verdade o aborto pode ir até a 38ª semana. É um bebê pronto, é uma criança pronta. Se fosse de uma semana já é uma criança, já é vida. Mas ele falou, os países, para vocês terem uma ideia, países que têm aborto liberado, liberam aborto até a 14ª semana, no máximo até a 21ª, 22ª. Nós que, entre aspas, não somos um país que liberou aborto, disse que com a criança pronta para nascer, pode matar. Isso está acontecendo por quê, gente? Porque a gente falou por muitos anos que política não era lugar, não tinha lugar no púlpito da igreja. Por que aconteceu isso? Porque nós não falamos sobre isso. Por que aconteceu isso? Porque a gente não ocupou este lugar na sociedade. Por que Satanás está fazendo essa ruaça na nossa nação? Porque a igreja não está posicionada neste lugar. Faz sentido para vocês o que eu estou pregando aqui, gente? Quem diz que um aborto, para não ser tão violento, num caso desses, como realmente é muito necessário a tirada do bebê, é o Conselho Federal de Medicina, que diz que até a 22ª semana é muito ruim, mas é tipo, aceitável. Aceitável. Alexandre de Moraes passou por cima desse Conselho Federal e fez o que quis. E agora? A mensagem que o pastor trouxe veio só para fazer raiva na igreja? Veio só para mexer com a gente? Na verdade, um dos pontos é esse, meu irmão. Eu não sou vocacionado para política. Talvez um dia o Senhor me chame para isso, eu vou me submeter a Ele. Não me vejo ocupando nenhum lugar político. Não me vejo indo para as tribunas. Não consigo me enxergar. Deus nunca falou comigo que eu vou fazer isso. Mas eu me lembro que a Pri tem uma palavra sobre Brasília. Talvez a minha esposa um dia possa responder algo para o Senhor nesse sentido. E ela já foi muito envolvida com política. Não ocupando cargos, mas quebrando tudo com o político que estava ocupando o cargo. A Pri já foi para cima já. Vamos continuar a nossa leitura lá em Daniel, capítulo 2. Volta lá comigo agora em Daniel, capítulo 2. Porque agora a gente vai ver a mensagem de esperança que a Bíblia nos traz no que diz respeito à política dos homens e o reino de Deus. Vocês voltaram aí, Daniel, capítulo 2, amém? Verso 21 em diante ainda. Eu vou contar o contexto para vocês, enquanto vocês vão procurando, e aí a gente vai ler a partir da resposta de Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e aquele sonho mexeu com ele. E ele falou assim: reúnam todos os adivinhos daqui da Babilônia, todos os sábios, porque alguém vai ter que me revelar qual era o meu sonho e contar o significado dele. Olha o desafio dele, não era assim, eu vou contar o meu sonho e vocês vão falar o significado. Ele falou, você vai ter que contar qual o sonho que eu sonhei, para eu acreditar que realmente você sabe o que você está falando. Uma tarefa muito difícil. E aí Nabucodonosor então fez esse desafio e falou assim: se não contarem, eu mando matar todos os adivinhos da terra, todos os sábios, eu mando matar todo mundo. Então, sobre risco, de pena de morte, aqueles homens ficaram desesperados. Mas Deus falou com Daniel. Daniel era um homem cativo na Babilônia, um israelense, um judeu, que foi levado cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia ele deu essa resposta ao rei. Daniel capítulo 2, verso 21. Ele muda as épocas e as estações, ele estabelece reis e derruba reis, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Verso 24.
Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e a sua correta interpretação? E na presença do rei, verso 27, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado, e foram assim. Antes de eu falar o sonho, de nós lermos aqui qual é o sonho, quero lembrar os irmãos que Deus, ele abomina adivinhações, e o que Daniel fez aqui não foi uma adivinhação, mas foi o próprio Deus quem contou para ele qual foi o sonho que ele deu para o rei Nabucodonosor. Verso 29, ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro, então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e em uma visão, essa estátua era enorme, impressionante, estava de pé diante de ti, e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram feitos de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados, viraram como pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Verso 37, ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja a mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte barro e em parte ferro. Isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. 43. E como vistes, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças de acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. Verso 44. No entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses povos, todos esses outros reinos, e subsistirá para todo sempre. Verso 45, portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha sem auxílio de mãos,
pedra que mediante um só golpe fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, fez sentido, a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e com o rosto rente ao chão reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e de incenso. Em seguida o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é Deus de deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério das minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes e o designou governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Glória a Deus. Fizemos o nosso devocional. Uma leitura longa, mas que eu considero importante. E como nós vimos aqui então, aquela estátua tinha 4 partes. Cada parte simbolizava um reino. A cabeça de ouro era a Babilônia, que foi uma grande potência mundial lá no ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Um grande império que regia muitas nações, que levava muitos povos cativos para si. Essa era a cabeça de ouro, forte, valiosa, gloriosa, jardins suspensos e tudo mais. O peito e o braço de pratas eram o Império Medo-Pérsia, 539 a 331 a.C. O ventre e as coxas de bronze era a Grécia, o Império Grego. E depois da Grécia vem então o reino que são os pés de ferro, as pernas de ferro e barro, que é o Império Romano. E bem na época deste último império se levantou um reino. Na verdade ainda não se manifestou completamente, mas já se apresentou. E este reino é a pedra que se soltou, sem ajuda de mãos humanas, e rolou e derrubou aquela estátua. Essa pedra é o reino de Deus que será estabelecido sobre a terra. Então, meu irmão, se você quer uma mensagem de esperança, depois de toda essa raiva que eu fiz em vocês, é que todos os reinos da terra, por mais que possam ser poderosos, por mais que possam ser grandes, por mais que possam ser portentosos, um dia, essa pedra vai se soltar, e ela vai abater todos os reinos da terra, e o Senhor Jesus governará de Jerusalém. E a Bíblia fala que essa pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E de Jerusalém, Jesus voltará para governar toda a terra. Eu entendo uma coisa, quando Jesus voltar, a gente não vai ficar no céu, somente adorando o Senhor, que já é um grande prazer, uma grande recompensa. Mas o Senhor diz: ao que vencer, eu lhe darei poder de reger as nações e as regerá com vara de ferro. Os meus, diz o Senhor, governarão junto comigo. E o que nós vemos então é que a promessa do Senhor não é só nos levar para o céu, mas a promessa do Senhor é que a igreja, que aqueles que são dele, que aqueles que são, como a Bíblia fala naquele trecho que nós lemos aqui, um santo exército lá em Salmo 110. Você vai ver um santo exército de jovens contigo. Isso nos mostra a igreja ocupando o lugar de governo da terra no dia do Senhor. O Senhor voltará e Ele governará a terra por 1000 anos. E Satanás estará preso. E agora eu vou falar para vocês o que vai acontecer nesses reinos. Amandinha, Renan, vou precisar da ajuda de vocês agora. Lucas, capítulo 1, verso 31, verso 32 a 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Vamos para a próxima, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, como um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Vamos para Isaías capítulo 11, verso 4.
Pode ser o verso 7 que você tinha colocado, dá para voltar ou não? Demora muito? Verso 7, e ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Agora Isaías capítulo 11, verso 4. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisão em favor dos pobres, com suas palavras como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Isaías 29, 19. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Tudo isso que eu estou lendo, gente, se vocês lerem o contexto, está falando sobre o reino de Deus. Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Aqui fala de uma prosperidade do reino do Senhor, que vai acontecer até na natureza. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que nos últimos dias, quando estiver perto desse reino, no Mar Morto vai ter vida. O que chamam de Mar Morto? A quantidade de sal naquele mar é muito grande e não tem vida nele. Se a pessoa tentar afundar, não afunda e tal. Só que o que está acontecendo? O Mar Morto está baixando. Ele está baixando assim, a cada mês ele abaixa um absurdo. E aí vai gerando poças de água que vem da chuva, no meio do mar. Então o mar vai recuando, as águas vão enchendo ali as poças, e nessas poças de águas que não são pequenas, porque a gente fala poça, parece poça, mas são pequenas lagoas, já tem peixe. Olha que coisa interessante, isso começou a acontecer nesses últimos dias. Já começou a ter peixes pequenos nessas lagoas que estão sendo formadas lá no lugar do Mar Morto. Se vocês ouvirem alguns vídeos, né, daquela, como que fala? Israel com a Aline, é isso o nome dela? É a Aline, né? Israel com a Aline, ela tem relatos sobre isso. Então fala sobre a própria natureza dar uma resposta. No reino de Jesus haverá uma abundância até da terra. Por isso que a Bíblia fala, a criação, ela espera e aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus se manifestarem, então até a terra vai dar uma resposta diferente para nós. Vamos para o próximo, Miqueias capítulo 4. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçaram e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Então fala de restaurar, de renovar todas as coisas. Em Sofonias 3,19. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Próximo. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Tudo isso fala do reino do Senhor. Por último, Ezequiel 34,16. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e a forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Aqui fala sobre como o Senhor vai governar, olhando para os fracos, olhando para os menores e abatendo aqueles que eram soberbos e grandes. Em Amós, no capítulo 9, por último, agora mesmo, verso 13 a 15, nós temos a promessa da abundância do reino do Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo, o exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do meu vinho, do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. O verso 13, em algumas versões, diz assim: haverá o tempo em que aquele que colhe seguirá aquele que planta, ou aquele que planta seguirá aquele que colhe, no sentido de que quando acabar um ciclo, a terra já estará pronta para produzir de novo, e haverá muita abundância no reino do Senhor. Meus irmãos, eu sei que essa é uma mensagem que fica um pouco cansativa, mas é um alerta importante para a igreja.
E eu tentei de alguma forma ser pedagógico aqui, dinâmico, para que ela não ficasse assim. Mas eu tenho certeza que aquele que estava com fome e com sede de ouvir a palavra do Senhor conseguiu extrair aquilo que Deus está falando aqui através dessa palavra. E se esse reino do Senhor Jesus, fiquem comigo agora, se este reino do Senhor Jesus, aborta, né? Eu falei, fica comigo agora, bem na hora que o Thierry levantou ele. Sentou de novo. Se esse reino é a nossa esperança, e a gente já não guarda mais esperança em reinos humanos, em política humana, e a gente guarda uma esperança no Senhor e no reino dele, então eu preciso clamar para que esse reino venha. E eu quero dar uma boa notícia para vocês: o reino de Jesus está vindo. O reino dos céus está próximo. Por isso, aquele que ainda está no pecado, se arrependa, porque o reino do Senhor está próximo. Jesus falou que quando povos se levantarem uns contra os outros, nação contra nação, o reino do Senhor estará perto. Quando nós olhamos para a história de toda a humanidade, são milhares e milhares de anos, mas no último século já tivemos 2 guerras mundiais. E nós estamos vendo um cenário que nos alerta para a terceira. Xi Jinping, que é o presidente da China, colocou uma farda alguns dias atrás e falou para a China assim: se preparem para o combate. A Coreia do Norte estourou, explodiu todas as pontes que ligavam a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. A Rússia já está atacando a Ucrânia e vice-versa. A OTAN está se armando contra a Rússia. O Japão, depois de muito tempo sem se preocupar com guerra, está se armando. Israel já ameaça atacar o Irã, e o Irã já atacou Israel. E quando nós olhamos para todas essas coisas, a gente sabe que o fim está próximo. Mas nós não temos medo do fim. O fim é a nossa esperança. Não queremos ver a guerra. Um povo cristão não vai querer ver gente morrendo, jovens sendo mortos por causa de uma guerra, por causa de 2 presidentes que brigam nos seus tronos. Por causa de homens iníquos, poderosos, mas que não têm coragem de enfrentar no campo de batalha e envia os seus jovens. É muito triste saber que homens, mulheres e crianças são vítimas de guerra, de violência. É muito triste saber que bebês foram queimados no ataque de 7 de outubro contra Israel. É muito triste. E a igreja não pode nunca desejar algo assim. Mas a gente deseja o que vem com todas essas coisas, que é a volta do nosso Senhor Jesus e o reino dele sendo estabelecido na terra. Albert Einstein disse assim: eu não sei como será, com quais armas será lutada a terceira guerra mundial, mas eu sei que a quarta será com paus e pedras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele, que foi alguém que desenvolveu tanta ciência para que fossem feitas as bombas que explodiram na Segunda Guerra, ele diz assim: eu sei que isso é tão perigoso, o que o homem está dominando de ciência para as guerras é tão perigoso que eu sei que vai destruir tudo. Ou seja, se a terceira guerra for lutada com essas bombas, a quarta vai ser com pau e pedra, o que significa que não vai sobrar nada. A Terra já não suporta a quantidade de ogivas nucleares que existem hoje. A Terra não suporta. Se estourasse uma guerra e todos os países que têm ogivas nucleares soltassem um contra o outro, a Terra não suportaria. Mas tudo isso sinaliza para nós que não estamos sem esperança, que o nosso rei está voltando. E que o reino dele será estabelecido sobre as nações. E ele fará novos céus e nova terra. Aleluia! Se coloque de pé por um instante. Nós vamos orar.